A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater a malária, causada pelo Plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa, como é proposto nesse teste COVID, que possa evitar a contaminação pelo vírus. Eu pergunto à senhora, doutora Mayra, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. Por exemplo, a senhora deve saber, a médica tem um bom currículo. Eu não tenho dúvida disso. Há como se aplicar uma medicação num paciente sem antes fazer os estudos pré-clínicos ou in vitro? Não. Tem que fazer primeiro o estudo pré-clínico ou in vitro. Estudo pré-clínico é feito nos animais, para depois se usar a medicação. E depois os estudos clínicos. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar uma medicação? Pode dizer? 4 fases, pelo menos. Pois não. Então a senhora está consciente de que não foi feito as 4 fases da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Não tem nenhum estudo que possa demonstrar que foi feito primeira, segunda, terceira e quarta fase. E, além disso, doutora, todos esses estudos têm que ser acompanhados do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico e farmocinético, para saber como a droga, no organismo do paciente, desenvolve a sua ação. Hidroxicloroquina não é antiviral em estudo sério nenhum no mundo. Eu tenho lido sobre isso, tenho informações, tenho inclusive no meu estado, talvez o melhor infectologista do Brasil, um dos maiores do mundo, professor doutor Roberto Badaró, que é infectologista, a senhora não é infectologista. E ficam falando, inclusive, coronavírus. Coronavírus se manifestou em Hong Kong em 2003. Se usou hidroxicloroquina, não resolveu. O MERS, que atingiu a Ásia Menor, os países árabes, em 2013 e 2016, usou hidroxicloroquina, não resolveu. A senhora sabe que teve, em 2013 e 2016, teve o MERS. A senhora sabe, né? Sabe, MERS é um tipo de coronavírus da família do beta-coronavírus. Não é isso mesmo? Então, se usou hidroxicloroquina, na Ásia Menor não resolveu. Não tem estudo que comprove isso. Não tem nenhum estudo que comprove que a hidroxicloroquina vai ser aplicada no paciente, de acordo com a bula, e ele não vai ter a doença, ou vai reduzir a doença. Não há nenhum estudo nesse sentido. Eu estou falando aqui cientificamente, depois de estudar muito essa questão. E esses estudos que são feitos, todos eles, são muito mal elaborados, porque não atenderam as recomendações científicas. E eu digo à senhora, que eu vi seu currículo, sei da sua boa intenção, jamais diria uma palavra ácida contra a senhora, não só porque é uma médica, e também pelo respeito que eu tenho a todas as mulheres, né? Até isso é uma coisa fundamental. Mas a minha discordância aqui nunca foi política, sempre foi científica. E não tem nenhum antiviral até agora, nem antiviral até agora, que possa controlar a doença. O Remdesivir está em teste, e eu lutei muito ano passado para a Anvisa liberar, vier liberar agora, mas também não é a droga que a gente chama, a senhora chama também, de escolha para tratar a doença. Por exemplo, H1N1, a vacina evita a doença, mas nós temos o Tamiflu, que é uma droga de escolha para H1N1. Não existe essa droga de escolha para a coronavírus, o Covid-19.
que é uma doença grave, em só 5% da população. Ela se manifesta 95% assintomático na população, leve, moderado, e os outros casos, 5 é que forma a forma grave, que é a pneumonia virótica, com microtromboembolia, obstrução pulmonar, cursa às vezes insuficiência renal, e o paciente vai a óbito. O que é que se fez? Dá hidroxicloroquina a todos os pacientes, porque a maioria fica bom, nós vamos levantar a bandeira que a hidroxicloroquina cura o doente. Isso não é sério, não é honesto, não é direito. A medicina, Vossa Senhoria sabe, exige integralidade, verdade, consciência, pesquisa para se aplicar uma droga. Uma droga usada há muito tempo, que é a cloroquina, numa doença nova, que nem eu, nem a senhora, e nem a maioria dos cientistas conhece ainda as suas manifestações clínicas. Eu faria aqui 4 perguntas, doutora, a qualquer cientista do mundo, e ele não me responde sobre as manifestações clínicas da Covid-19. Então, é uma medicação velha, usando numa doença nova, que a ciência não conhece. E aí se pega, como pegou o presidente da República, uma caixa de hidroxicloroquina e tome aqui o Brasil. Eu não sou crítico do médico que receita, não, eu respeito se o médico vai receitar. Mas toma aqui, povo brasileiro. Se você tiver doença do coração e tomar, você vai ter arritmia, aumento do intervalo QT, o espaço QT, vai ter parada cardíaca e morrer. Mas a maioria fica achando que foi hidroxicloroquina. Isso não é sério. Não é sério. O próprio ministro da Saúde falou aqui, o Marcelo Quiroga, que ia tirar a hidroxicloroquina. O Conitec fez a mesma coisa. Essa insistência de permanecer no erro não é virtude, doutora. É defeito de personalidade. Não é da senhora, não. Eu estou me referindo até ao presidente da República. Eu digo sempre que os homens erram e os grandes homens, ou as grandes mulheres, reconhecem e corrigem os seus erros, para não começar a errar permanentemente e matar as pessoas. Como perderam o meu estado, pessoas tomaram hidroxicloroquina sem receita, médica, tinham arritmia e morreram. Inclusive um colega meu, desavisado, fez isso. Esse aqui é o absurdo. Eu não estou criticando, nem vou criticar a senhora, que tem competência, se aviar uma receita e assinar a hidroxicloroquina. Mas é o fato de uma instituição jurídica, da importância do Ministério da Saúde, colocar no seu site Traticov, para as pessoas olharem e tomar a medicação. O presidente levantar a caixa de hidroxicloroquina, isso não é honesto. Isso é uma coisa que deve ser combatida. Eu estou me surgindo e falo assim, porque a minha vida inteira foi na ciência. A Vossa Senhora fez trabalho científico, eu também fiz os meus, na Universidade Federal da Bahia. E acompanhei o doente do diagnóstico até a cura e os resultados finais, para ver se ficou sequela ou não ficou sequela. A Covid-19, nem sequela a gente sabe qual é que fica. Dizem que é psicológica, que é do pulmão, que é do fígado. É uma doença nova, por isso uma doença nova não merece uma medicação velha que não tenha uma segurança médica para dizer, meu amigo, eu te atendi, te dei uma medicação que eu tenho segurança que ela é de escolha. Como é o caso do Tamiflu, para H1N1. É só isso que eu queria falar. Eu sei que essa tese que a senhora defende ou que eu defendo, está parecendo briga por religião, né? Ou então por futebol. A senhora torce lá para o seu time, deve ser o Ceará ou Fortaleza? Ceará. Eu sou Vitória, estou na Série B. Então, não adianta discutir isso. Agora, a hidroxicloroquina, até o seu ministro da Saúde disse aqui que não tem validade. E ele disse, daí, na tua sentada, da arritmia, pode dar parada cardíaca, e se não tiver alguém para atender? Morre ou não morre? Morre. Não tem um cardioversor, não volta a bater o coração. É só isso, mas não quero levar essa discussão com a senhora, porque eu vi seu currículo, quero lhe parabenizar, mas se por acaso a sua consciência agora, a sua consciência chegar um momento de dizer assim, corrija isso. A hidroxicloroquina é parasitário, antiprotozoário. Não tem estudo nenhum, a não ser estudo que não tem comprovação em pré-clínico e clínico, para dizer uma bobagem dessa. Me perdoe, mas eu tive que fazer aqui essa manifestação de um colega que tem estudado, queimado as pestanas sempre, desde que surgiu essa doença, para entender ela. E até agora eu não tenho segurança de uma medicação que eu possa medicar o paciente, dizer vai
que é droga de escolha, você vai ficar curado. Só tem uma coisa, doutora, a vacina. A vacina negada permanentemente pelo presidente da República. Vai comprar vacina na casa da tua mãe, não é na casa da mãe, é no laboratório. Isso é falta de respeito para o povo brasileiro que vive, sobretudo, penando pelas ruas atrás de uma vacina com o braço descoberto e a vacina não existe. Obrigado. Senador Humberto.